Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Você já se sentiu ansioso para evoluir mais rápido e pulou etapas e acabou por se lesionar? Então, este vídeo é para si. A falta de paciência é um dos principais erros dos corredores. Normalmente, os corredores iniciantes querem evoluir muito rápido, querem começar a treinar muitas vezes por semana, querem correr muito rápido, a um ritmo muito elevado e acabam por, em vez de evoluir, acabam por se lesionar e muitas vezes deixam de treinar e deixam de correr. No entanto, o treino, o condicionamento físico e as adaptações do corpo exigem tempo e é por isso que nós temos que ter paciência, temos que dar tempo para conseguirmos evoluir. Então, porque é que há corredores que são impacientes? Muitas vezes é por falta de planeamento ou por não terem alguém que os oriente da melhor forma de treinar. Muitas vezes decidem começar a correr, chegam a casa, calçam os ténis e vão para a rua correr sem qualquer tipo de orientação, sem qualquer tipo de estratégia para definir qual é que é o tipo de treinos que devem fazer. Outra causa desta impaciência é olharem para os corredores amigos ou para pessoas que conhecem e que também correm e que veem que evoluíram muito mais rápido do que eles estão a evoluir e então querem também evoluir da mesma maneira e acabam por exagerar depois nos treinos. E não têm em conta que essas pessoas que evoluíram mais, de uma forma mais rápida, podem ter condições, podem ter treinado outro tipo de esportes antes de ser corredores, podem já ser corredores há muito mais anos do que nós somos e, portanto, esse tipo de diferenças depois explicam a evolução que depois os corredores vão tendo. No entanto, nós queremos evoluir tanto como os nossos amigos, acabamos por perder essa paciência e, portanto, acabamos por depois querer treinar mais, querer treinar mais rápido e isso depois leva às tais lesões por excesso de treinamento, por treino excessivo, por velocidade excessiva, por falta de descanso e depois isso vai levar a essas lesões que depois provocam a desistência. Além disso, também leva muitas vezes à frustração, à perda de motivação para continuar a treinar, porque pela falta de paciência, porque querem evoluir muito rápido, acabam por depois pensar que não estão a evoluir da forma mais conveniente e, portanto, pensam que não foram feitos para correr e acabam por desistir. E isso é mesmo falta de paciência, nós temos que dar tempo ao corpo para evoluir, porque senão não vamos conseguir evoluir. Portanto, por mais que nós forcemos o corpo, se o corpo não estiver habituado a correr, ele não vai correr rápido como nós pretendemos. Portanto, não vale a pena nós estarmos a forçar. E muitas vezes, em vez de se evoluir, acaba por haver retrocessos, porque nós às vezes estamos ao fim de uma semana, 2 semanas já a treinar e começamos a sentir que estamos a evoluir e a ganhar capacidade física, mas depois com o excesso de treinamento há o cansaço, há as lesões e acabamos por depois ter que voltar atrás, muitas vezes temos que parar alguns dias porque estamos com muitas dores musculares ou mesmo uma lesão mais grave, e acabamos por depois não poder treinar e em vez de estarmos a evoluir, estamos constantemente a evoluir quando começamos a treinar e depois a retroceder quando temos que parar por estarmos lesionados. Esta paciência é muito importante porque o corpo, quando é sedentário, não está habituado a correr. E, portanto, quando nós vamos começar a correr, estamos a provocar alguns impactos nos músculos, nas articulações, no próprio sistema cardiovascular não está habituado àquele esforço e o corpo necessita de algum tempo para se ir adaptando e para ir ganhando capacidade física e, portanto, é importantíssimo nós termos este tempo. Importante, se quer mesmo manter-se motivado e quer continuar a evoluir, então deve ter um plano realista com objetivos realistas. São objetivos que devem ser o mais faseados possível. Nós devemos pensar em fazer o primeiro quilómetro ou fazer os primeiros 5 quilómetros, em vez de pensarmos já em fazer a primeira maratona.
Portanto, se nós fizermos de uma forma faseada, nós vamos conseguir, dando tempo ao corpo para evoluir e além disso também permite que nós vamos conseguindo atingir esses pequenos objetivos mais pequenos e conseguindo motivar-nos, porque se nós tivermos o objetivo de fazer primeiro 1 km a correr sem parar, depois os 5 km, depois os 10 km, depois mais tarde a meia maratona ou a maratona, nós conseguimos ir nos motivando, porque se eu não consigo ainda correr nada e já tenho um objetivo de fazer uma maratona, então quando eu consigo correr 1 km seguido, eu não vou festejar essa vitória porque eu tenho aquele objetivo de longo prazo e só penso naquele objetivo. No entanto, se eu tiver estes objetivos parciais, eu vou conseguir motivar-me com o próprio cumprimento desses objetivos e, portanto, esses objetivos não devem ser muito ambiciosos, devem ser objetivos mais de curto prazo, para nós irmos aos poucos cumprindo com esses objetivos, indo-nos motivando com esses objetivos e, no final, a longo prazo, podemos ter outros objetivos mais ambiciosos, mas nunca perder aquele foco naquele curto prazo, daquelas próximas semanas que são muito importantes para nós conseguirmos ir-nos automotivando, porque sem isso vai ser muito difícil. É também importante nós ouvirmos o corpo, nós sentirmos que estamos a ficar muito cansados, então vamos então reduzir um pouco a carga, ou se sentirmos que estamos bem, então até podemos aumentar um pouco a carga. Também fazer uma progressão muito gradual do treino, porque se nós quisermos logo correr todos os dias ou correr logo uma distância muito grande, acabamos por depois não conseguir, porque ficamos muito cansados e além disso podemos até lesionar-nos e deixar de treinar. Portanto, tudo o que seja mais progressivo é muito melhor do que ter logo treinos muito longos ou muito rápidos. Outro aspecto também muito importante é nós diversificarmos os treinos. Quanto mais diversificarmos os treinos, mais nós vamos sair da rotina, vamos dando novos estímulos ao corpo e a evolução acaba por ser muito mais rápida do que estar sempre a fazer o mesmo treino, no mesmo local, à mesma velocidade. Portanto, é importante esta diversificação, não só em termos de performance, mas também em termos motivacionais, para nós nos sentirmos motivados a sairmos da rotina de treinos quase sempre iguais. E, portanto, celebre aqueles pequenos objetivos que vocês vão definindo e que os vão cumprindo. Portanto, consegui fazer 1 km seguido, sou muito bem. Depois vamos fazer 2 km seguidos, depois 5, depois sempre motivando, sempre celebrando estes cumprimentos destes objetivos que são muito importantes. E, portanto, basicamente o vídeo de hoje era este. O objetivo era mostrar-vos que devemos ter paciência, devemos dar tempo ao corpo para ele conseguir evoluir. Nós, se forçarmos muito, vamos desmotivar-nos, vamos, no pior dos casos, até vamos lesionar-nos e deixar de correr. Portanto, temos que treinar com progressividade, temos que diversificar os treinos, temos que fazer tudo de uma forma muito gradual, sem nos compararmos com outros corredores que têm outra história, têm outro tipo de condição física e, portanto, deem tempo ao corpo para evoluir. A paciência não é uma fraqueza, é uma estratégia que devem seguir para conseguir evoluir da melhor forma. Se gostaram, deixem o vosso joinha, subscrevam o canal caso ainda não tenham subscrito e até à próxima e bons treinos.